A paz do Senhor, amados. Sejam bem-vindos à nossa live desse domingo abençoado. Enquanto nós estamos aqui louvando, adorando ao Senhor, vai pegando esse link, vai compartilhando com seus amigos, com a sua família. Seja um instrumento de bênção na vida do seu irmão, na vida daqueles que você ama, e abençoe eles trazendo uma palavra ao coração deles através do culto dessa noite, amém? Então vai compartilhando aí o link enquanto nós estamos aqui nesse momento de adoração, amém? Em nome de Jesus, nós cremos que hoje Deus tem muitas coisas a nos revelar. E mais uma vez, a presença do Santo Espírito vai ser tremenda nessa noite. Você crê assim? Então vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos onde você está. E vamos iniciar esse momento com muita expectativa no Senhor, porque nós sabemos que Ele tem muito mais para nos dar nessa noite. Você crê? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós estamos muito felizes, porque mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para recebermos mais do Teu galardão. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus tem muito mais essa noite e os nossos corações estão ansiosos por tudo aquilo que Ele vai fazer nessa noite. Que o Senhor abençoe desde o início até o final e que em nome de Jesus a palavra que possa ser liberada hoje possa trazer realmente, Senhor, o avivamento que nós estamos buscando durante esses dias, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família e nós cremos que hoje é uma noite especial, no qual nós teremos um grande encontro com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê assim? Vamos louvá-lo com muita alegria, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração nessa noite. Aleluia! Eu me rendo-te perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Levei perante o teu trono minha adoração. Limpa com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Aleluia! Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater no meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater no meu. Nós chamamos, Senhor, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro pra te adorar. Na 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 na. Não fique tão triste assim, pois eu sei que há um Deus que te quer demais. Você vai poder sentir esse amor, essa paz no seu interior. Põe a tua fé em Jesus, ouça a voz do teu coração. Aleluia! Pegue nas mãos do Senhor e caminhe sempre com proteção. Esse mundo não tem mais direção. Corra para os braços do Pai, se você não encontra a solução. Deixe Cristo te
apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou, você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mas 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado. Preciso da tua mão, vem me libertar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me libertar. Faz-me teu servo, Senhor, me livra do mal. Quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão. Vem, Senhor, nessa noite. Faz-me teu servo, Senhor, me livra. Quero sentir, Senhor, no íntimo do meu ser, o teu Espírito. Nós queremos recomeçar e declarar: te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, oh, pra te adorar, te alegrar, te amo. Nós amamos ao Senhor porque nós cremos que Ele nos libertou do lamaçal do pecado. Não há mais condenação para aqueles que acreditam, que confiam em Deus. E é nisso que nós colocamos a nossa fé, nessa libertação que foi conquistada através da cruz do Calvário, por mim e por você. Hoje você é livre. Não há mais condenação, não há mais o peso nas suas costas, porque Jesus te libertou. Deus, já não há condenação, em ti está o meu coração. Tua graça me conectou ao teu amor. Oh, oh, oh. Aleluia. Deus, nada mais importa, foi de glória em glória. Tua graça me conectou ao teu amor. A sentença dos meus pecados, teu amor lançou no mar. Diz pra culpa nunca mais me condenar. Yeah, yeah. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Creia, sei que há em mim
conectou ao teu amor, ao teu amor, tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor, tua graça me conectou ao teu amor, ao teu amor, tua graça me conectou ao teu amor. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que basta. Sei que há em mim, sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça e me basta. Aleluia, é tão bom sabermos que nós temos essa graça liberada para nós como filhos, como igreja amada. E nós não precisamos temer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nesse tempo difícil no qual nós estamos vivendo, nós cremos que é nessa alegria que nós estamos crendo que Ele está nos protegendo, que Ele está cuidando de tudo. Por isso, nessa noite, nós nos fortalecemos nele. Aleluia. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, diga, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Nós declaramos essa noite, Deus. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo,
Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, diga aí da sua casa, tua alegria é a minha força, Deus. E é dentro do meu apego. E declaro que essa força está aqui na minha casa. Eu não tenho que temer, eu não tenho que me preocupar, pois você vai me alegrar. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. Aleluia. Como é bom pertencer a ti, Jesus. É tão bom te sentir e andar em tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em teus caminhos, cumprir teu querer. Quero sempre ouvir tua voz e todo tempo obedecer. Como é bom pertencer a ti, Jesus. Como é tão bom, Senhor. É tão bom te sentir e andar em tua luz. Teu amor me constrange e me enche de paz. O que fizestes por mim, não esquecerei jamais. Quero andar em teus caminhos, cumprir teu querer. Quero sempre ouvir tua voz, em todo tempo obedecer. Pra teu louvor, tu me criastes. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformastes. Agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar teu coração. Pra teu louvor, pra teu louvor, tu me criastes. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformastes. Agora, Deus de amor, teu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Quero alegrar teu coração. Meu prazer é alegrar teu coração. Pra teu louvor, tu me criastes. Quero sim louvar teu nome, sentir tua unção. Pra teu louvor, me transformastes. Agora, Deus de amor, meu prazer é alegrar
em espírito, em verdade, te adoramos em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis, porque eu nasci ontem, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, oh Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
nosso coração se enche de alegria neste momento, ó Pai, pela tua infinita graça, bondade, misericórdia e amor, que é derramado sobre nós, como sua igreja, como seu povo. Nós estamos aqui para te glorificar, exaltar e bendizer. Nós não temos outro Deus além de ti. Somente tu és digno. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Estamos aqui te reconhecendo como nosso único Deus, Senhor e suficiente Salvador. Ser coroado esta noite, ser entronizado em nosso meio. A ti toda a honra, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês que estão conectados conosco através desta live. Somos da Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista, uma comunidade evangélica que prega o evangelho contextualizado, contemporâneo, atual, sem ser diluído. Nós precisamos buscar hoje um equilíbrio, por conta de tudo que nós temos visto por aí. Não somos melhores que ninguém, mas acreditamos que é importante buscarmos os rudimentos da fé cristã, para que possamos ter uma vida na presença de Deus com temor. Que todos nós possamos buscar esta sabedoria, porque não basta ser apenas um frequentador de igreja. Nós temos que romper, temos que ir além e esta fé prática transcende aquilo que é religião apenas. Eu te convido para ficar conosco durante um breve tempo e acredito que você será muito abençoado por tudo aquilo que Deus tem para compartilhar conosco nesta noite. Já tivemos um momento maravilhoso de louvor e adoração, e nós estávamos aqui entregando ao Senhor aquilo que nós podemos entregar, que é a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa adoração, o nosso louvor. Como é bom! Seja muito bem-vindo, você que é da família Fé Cristã, você que é de uma outra igreja, outra comunidade, de Bragança Paulista, ou até mesmo de outra região. Não importa aonde você esteja, estamos unidos neste momento numa só fé. Eu gostaria de aproveitar o ensejo e logo no começo mandar uns abraços aqui a alguns irmãos que estão sintonizados. Alguns nos criticam, não é? Mas pastor, não é programa de rádio, não é programa de televisão, mas a Bíblia diz que nós devemos saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Então, para que não fique só em minhas palavras e para quebrar a sua e talvez a minha religiosidade, queremos mandar um abraço, um beijo e a paz do Senhor para cada um deles. Vamos lá. Hoje é aniversário do Zé Maria. Parabéns, Zé. Que Deus possa te abençoar. Um abraço para Tânia, Seconello, o garotão, né, que está aí certamente conosco, cantando parabéns para o papai. Zé Maria, um beijo no coração, obrigado por tanto carinho aí da família toda. A Helena Maria também está com a gente. Helena, um beijo no coração e também para toda a família. Como é o nome do bairro lá, Regis? Arara dos Pereira, é isso? Um abraço então para todo mundo lá. A Júnia, eu acredito que foi a Júnia que foi batizada no Espírito Santo dia desses através da live. Eu acredito que tenha sido. Se não foi, é da família. A Marta Crispim lá do Toró, um abraço para todo mundo do Toró. Temos uma célula muito abençoada lá. A Simone Leme, o Marcão, Gabriel e Flavinha, beijo no coração. O Davi Lopes, a Robeli, a Iracema, um beijo no coração, mãe querida, sempre aí.
a Andy Vicente. Que legal, Andy, você está aí do outro lado. A Andy é tão especial para todos nós. Vimos a Andy crescer, né? Um abraço, Deus abençoe. Foi ontem o aniversário do Zé Maria. O aniversário foi ontem. O aniversário do Zé Maria foi ontem. Quer dizer que o bolo já acabou. Se bem que bolo amanhecido é que fica bom, né? É só não soprar a velhinha nessa época de coronavírus, né? Pega lá um leque, dá uma banada, um secador, põe no frio e apaga a velhinha, é ou não é? Mas Deus abençoe. Eu estava aqui na Andy Vicente, um beijo, tá, Andy? Deus abençoe você, sua família, a Sandra Salles, a Nair, a Alexandra, tudo bem? Família, Deus abençoe. Ela me disse que em breve vai se mudar de Bragança, não é? E a gente vai sentir tanto, porque essa irmã é uma preciosidade na vida da gente, junto com toda a sua família, viu? Deus abençoe demais. Maridão, cheio de dotes, talentos, não é? Pastor também, né? Deus abençoe demais. O Leandro Ferreira, a Rosimária Braga, o Pedro, a Isa, a Alessandra Maqueda, o Andrezinho, que está crescendo, agora é Andrezão. Quem mais? O Godoy, tudo bem, Godoy? Deus abençoe, meu irmão querido, e a família toda. A Claudete, o Toninho, família, a Neide Luciano, Lucas, Lica, o Ney e a Hilary. Um abraço então, a Lica, ao Ney e a Hilary. Hillary Clinton. Oi? É sua sobrinha? A Hilary? Chique. Quer que mande para quem, filha? Para Duda. Oi, Duda. O Alex também está lá, né? Glória a Deus. Deus abençoe por todos vocês aí. O Júlio, fiquei devendo um abraço para o Júlio. A Elaine me pediu, manda um alô para o Júlio. E acabou passando por conta de tantos que mandam suas mensagens. E acabou rolando e não dá tempo da gente falar, né, de todo mundo. Mas eu sempre reviso todos os recados, vi lá algumas pessoas que pediram oração, orei por todos vocês que pediram, pessoas que são da nossa igreja, outros que não são, e fiz questão de responder, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Júlio, Elaine, um beijo grande. Tem o filhão, o Davi e a Tainá, que tá para casar logo, né? O Jonathan é o garotão, né? Legal. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Joel Barsotti, a esposa, a Rose Fleming, a Alessandra Donizete, a Alessandra e o Donizete Ortiz, o Benedito também, a Leidiane do Bené. Olha aí, ó. Bené tá ligadão lá. A Fá Oliveira, Jaqueline Ferreira, a Maria, minha vizinha. Pensa numa vizinha, gente boa. É essa vizinha, é a Maria. É uma bênção de Deus na nossa vida, para a vizinhança. Deus abençoe demais você, viu, Maria? Deus abençoe seu esposo, Deus abençoe sua casa também. Deixa eu ver quem mais. A Belmur, um abraço para ela, para as filhas. A Adriana Salles, o Luiz Branco e a irmã Laide, lá em Pinhalzinho. Um abraço a Pinhalzinho e a todos da nossa região que estão conosco neste culto online. Tem gente que me diz, pastor, eu tenho assistido, eu sou de Socorro. Deus abençoe, viu? Me pediram um versículo, Regis. Me dá um versículo, pastor, eu sou de Socorro. Eu disse, o Senhor é o socorro, sempre bem presente no momento da angústia. Não é? Vem cá, eu vou aproveitar que eu fiz uma gracinha aqui. Vem cá, o Regis. Hoje o Reginaldo Borges está aqui conosco. Esse irmão querido, olha aí. Irmão querido, Reginaldo Borges, tem uma live toda semana. É uma vez por semana ou duas? Três vezes. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta. Falou bonito, né? Terça, quarta e quinta. Eu quero ficar igual você. O cabelo tá igual. Eu senti que hoje você colocou um gel, né?
Sim, um fixador, né? Um fixador. Isso, agora fixou. Agora fixou. Porque no programa dele, ele fica mexendo com o cabelo. Aí dei esse toque para ele. O meu pode vir um furacão que não desmancha. O meu também não, agora não. Mas falando nisso, a Carol, o Fábio e a família sabem, né? Essa semana estava sem o fixador. O pessoal brinca, pastor, está sem unção hoje. O fixador virou unção. Aí fica de franjinha. Não, agora já tá ok agora. Tá ok? Tá ok. Parece que o Bolsonaro falando. Manda um abraço aqui, presidente. Olha só, um abraço para você que está curtindo a live, tá ok? No tocante, essa live é muito abençoada. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tá ok? Um abraço, tá? Então a sua live é transmitida 3 vezes por semana. Começa que horas? 9 da noite. 9 da noite. Sim, 9 horas. Então tá certo. Obrigado. Deus abençoe. Reginaldo é uma figura. Tá há quanto tempo na igreja já, Regis? 22 anos. 22 anos já no ministério. Ele praticamente cresceu no ministério. Né, Regis? Deus abençoe. Esse menino é uma preciosidade para nós. Um abraço também para o irmão Luiz Branco e Laíde, já falei, lá em Pinhalzinho. Falei de Socorro, Atibaia e Piracaia. Lá em Portugal, nós temos lá alguns irmãos que também estão a assistir a nossa live, de vez em quando, quase sempre, só não sei quando. Aí, pois, eu mando aqui um abraço a todos vocês, um beijo no coração de todos os portugueses. Quem mais? O Jean Vasconcelos, o Mateus Freitas, a Nádia Cíntia, a Maria Almeida, Natália Teodoro, Naide, Maria de Lourdes, é Naide França. Estranhou, né? Eu também estranhei. Pois é. Se bem que hoje todo mundo quer mudar nome no Face, internet, não sei porquê, né? Mas ela continua sendo Naide França. Entendi. Tá bom. Ela fala, meu filho, é o seguinte, meu filho, você tá fazendo as brincadeirinhas lá, pare. Só me mande beijo. E abraço, só. Tá bom, beijo, tá, Naide? Eu não sei do que ela tem medo. Não sei também. Deus abençoe, viu, Naide? Beijo no coração. Deixa eu voltar aqui para o meu canal, porque a gente não pode sair, para eu poder estar acompanhando junto com vocês em tempo real, tá bem? A pastora Márcia Abraão, o Vanuir, pastora Márcia, muito querida, né? Beijo especial, Vanuir Luciano, a Zilma Barbosa, Elisângela Queiroz, o Márcio Colli e Cris, Vera, João e Jonathan. Ô Jonathan, para de jogar um pouco e cultua com a gente, por favor. O Bruno Santos, o Estevão Rodrigues, a Bruna Carolina Luiza, sempre ligada, assistindo, cultuando com a gente. Quem mais? O Rony e Ali e a Vitória Fleming. Agora eu preciso continuar o culto, tá bem? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que estão do outro lado cultuando conosco em nome de Jesus. Você já compartilhou o culto de hoje? Por favor, vai aí embaixo e compartilha, tá bom? Que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra que nós vamos entregar hoje em nome de Jesus. E não esqueça de curtir. Se você ainda não nos segue no Facebook, por favor, que você possa ser mais uma pessoa valorosa, juntamente conosco neste exército que o Senhor tem convocado, nestes dias proféticos, para alcançar o mundo, tá bom? Que Deus abençoe. Temos o nosso canal no YouTube, você pode entrar lá, se inscreva, e aperta o sininho para ser notificado de toda publicação e também dá o seu
like. Legal. Nós temos ali inúmeros vídeos do pastor Hernani Santos, que é um dos pastores mais assistidos no Brasil. Ele é mestre da palavra. Você vai ser muito abençoado com os ensinos do pastor Hernani Santos. Nós temos lá também ensinos na área financeira do pastor Arão Xavier, Giovanni Giovanni Rodrigues. Esses dias eu disse que um amigo meu, pastor, estava compartilhando uma série com o tema rebelião, e eu indiquei para ele assistir, e ele me disse que está sendo uma grande bênção para ele e para a igreja dele. Nós, de vez em quando, sempre, temos que estar vacinando o povo e imunizando, porque esse espírito age muitas vezes para impedir o crescimento da igreja. Então nós temos que banir todo tipo de espírito estranho que se levanta para impedir o crescimento da igreja, tá bom? Temos o nosso site www.Igreja da Fé Cristã, tudo em minúsculo, sem acento.com.br. Gostaria muito que você entrasse. Você vai ver a história da Igreja da Fé Cristã, a nossa doutrina, no que cremos, fundamentos, departamentos, ministérios. Faça parte de algum deles e se engaje neste projeto de Deus. Vai ser uma grande bênção para você. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito, durante este momento que vamos abrir as Escrituras, possa ministrar a cada coração, possa falar a cada vida e trazer um despertamento, porque estamos num período, Senhor, onde a Tua igreja precisa ser tocada de alguma forma, e o Teu Espírito precisa voltar a ter liberdade no meio da Tua igreja. Que cada um que está neste momento do outro lado, conectado conosco através da internet, neste culto online, seja marcado pelo Teu Espírito Santo, que se manifesta neste lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo mentes desarmadas e coração aberto para receber tudo o que Deus tem preparado para vocês, em nome de Jesus. Queridos, o nosso intuito não é de ser repetitivos e de toda semana trazermos a vocês o mesmo assunto. Na verdade, o Espírito Santo tem nos guiado no sentido de levar a igreja a desenvolver mais sensibilidade, porque nos dias de hoje, não somente a nossa igreja, mas também outros ministérios, outras denominações, acabam por pregar sobre o Espírito Santo, mas acredito que não em todas elas, mas em boa parte, falta este treinamento para que o povo seja guiado, dirigido, governado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Algumas igrejas ficam receosas e dizem assim: pastor, aqui nós não temos liberdade de ministrar, de ensinar e de pregar desta forma, porque aprendemos que o diabo pode tirar proveito disso e trazer engano e confusão no meio da igreja. Certa vez, Jesus disse assim, preste atenção: se vós que sois carnais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que vos pedirem. E Jesus, ele diz antes, que filho pede pão e o pai dá pedra? Que filho pede ovo e o pai dá escorpião? Note, vós que sois carnais, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial
vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que vos pedirem. Estamos num tempo onde entendemos que a igreja, para avançar, precisa do Espírito Santo. A igreja precisa voltar a ter comunhão com o Espírito Santo. E quando eu falo de comunhão, significa de ter tudo em comum. Eu estou falando da essência da palavra. Eu estou falando de um relacionamento, porque a igreja dos nossos dias não tem um relacionamento com Deus, sequer com Jesus, e muito menos com o Espírito Santo. E talvez você diga: você está sendo muito pretensioso, você não pode falar da nossa vida pessoal com Deus, do nosso devocional particular. Queridos, quando nós olhamos para os frutos, os resultados, nós ficamos impressionados, porque aqueles que são da família de Deus andam mais carnais do que espirituais, e acreditamos que é por falta de andar no Espírito Santo. Se você andar na sua religiosidade, vai ser um reclamão, vai ser um teimoso, vai ser uma pessoa que resiste ao que Deus quer fazer na igreja. Como eu disse há pouco, não tenha receio de abrir o seu coração para Jesus, porque Ele é o batizador. Recebe tudo aquilo que Deus tem para você neste tempo profético. Eu te desafio a viver uma vida que transcende tudo isso que você talvez tenha vivido até hoje. Eu não sei se a tua vida espiritual está um marasmo, uma chatice, uma mesmice. Eu estou dizendo para você que a vida com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo é empolgante, é apaixonante. E se você permitir que esta graça tome conta de você, inunde a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa reforçar aqui: não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Que você possa ser resistente, sim, a tudo aquilo que é maligno. A palavra diz que nós não seremos enganados e muito menos confundidos. A palavra fala de discernimento espiritual. Você tem o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. Olha só o que é que diz em 1 de João, finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 2 ou 27, 2:27. 1 de João 2:27 diz assim. Acharam? Diz assim, 1 de João 2:27: e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Existe uma unção que já veio sobre você, que entregou sua vida a Jesus e o recebeu arrependido dos seus pecados, como o único Senhor e suficiente Salvador. Eu já ensinei a vocês que quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo te tem. A evidência de uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, segundo as Escrituras, é de que ela ora em línguas.
Mas aqui eu fiz uma ressalva em um dos dias, que tem muita gente que é só religiosa. Ela foi cheia do Espírito Santo, mas ela não permitiu que o Espírito Santo completasse nela a obra de restauração, muitas vezes de libertação e até de cura. Por quê? É impossível você ter uma experiência real com Deus e continuar do mesmo jeito. Então, aquela pessoa que fofocava, que mentia, que era desonesta, que era carnal, mundana, pecaminosa, continue sendo do mesmo jeito. A palavra de Deus, ela impacta a nossa vida quando revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então vai tratar você no seu caráter, na sua personalidade, no seu temperamento e na sua identidade. Então tem muita gente que quer ser cheia de Deus e da unção com a mesma vida que tinha, e infelizmente isso não vai acontecer. A palavra de Deus diz que você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez de novo. Então é tempo de você avaliar a tua vida e de se disciplinar para tudo ser novo e diferente. Tem gente que pensa que Deus vai fazer isso. Deus, tira de mim essa vontade de fumar, essa vontade de beber, essa vontade de se drogar, essa vontade de me prostituir. Ou seja, se você tem alguma área na tua vida que precisa de restauração, libertação e cura, você vai colocar diante de Deus e depois vai aplicar a disciplina. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a partir do momento que você se disciplina. Aí você diz, eu não vou fazer mais isso. O diabo vai tentar você, vai apelar para a tua carne, ele vai te tentar, mas você vai permanecer firme. Por quê? Olha o que diz 1 de João capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Existe uma unção sobre a sua vida. Diga comigo, existe uma unção sobre a minha vida. O diabo não quer que você saiba disso. O diabo quer que você pense, eu não sou salvo, eu não sou convertido. Ou se você é salvo, você diz, eu sou salvo, mas não muito. Eu acho que eu não sou de Deus. Ou seja, o diabo ele quer plantar certas coisas na tua cabeça para trazer confusão mental. Então você precisa ser uma pessoa que se alinha à palavra. Então olha só a revelação que Deus deu a João. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Vou repetir. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Nós precisamos entender isso. Nós temos uma unção bendita sobre a nossa vida, uma unção que veio do próprio Deus. Deus já liberou sobre você uma unção poderosa, e o diabo sabe disso, o diabo tem medo disso. O diabo faz de tudo para você não viver a plenitude da revelação. Quando você entender isso, você vai romper. Você vai dizer, eu não sou mais um religioso, eu não vou mais viver de qualquer jeito na igreja e nem no mundo.
Eu, a partir de agora, vou ser uma pessoa que vou andar na revelação de Deus, ou seja, na luz. Porque tem muita gente que, infelizmente, ela tem a letra, mas ela não tem a revelação. Por isso que Jesus disse que a letra mata, mas o Espírito, ele traz vida. Então nós precisamos aprender o que está por detrás da letra preta impressa em papel branco. O que é que Deus quer falar comigo? O que é que Deus quer falar pessoalmente com você esta noite? Porque você não vai ficar mais do mesmo jeito que era depois desta série sobre o Espírito Santo. Em nome de Jesus eu quero orar e repreender tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te escraviza. Em nome de Jesus eu profetizo libertação e liberação na sua vida, para que você viva e desfrute de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E eu quero falar com você que está com a vida enterrada, você que está patinando, entra ano e sai ano, a vida está do mesmo jeito. E aqui é interessante que diz que: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Sabe o que significa isso? Muitas vezes você quer perguntar para outras pessoas: você acha que eu devo me separar ou devo continuar casada? Você acha que eu devo abrir uma empresa ou não? Você acha que este ramo é um bom ramo ou eu devo escolher outro? Olha, eu estou pensando em namorar essa pessoa, o que você acha? Olha o que a palavra diz: que você não precisa de ninguém para dirigir você na tua vida pessoal, porque você tem uma unção na tua vida. O Espírito Santo vai te guiar, te dirigir, te governar, te conduzir e te dominar, mas depende de você. Se você não der liberdade ao Espírito Santo, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, se você não passar tempo com o Espírito Santo, você vai continuar vivendo a mesma vida que você estava vivendo. Semana passada, no domingo, eu falei a respeito de uma pessoa que estava com a empresa quase fechando, num processo de falência, já à beira do desespero. Eu disse para ela: acorda cedo, antes de começar o teu trabalho, se tranca com o Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo. Note que não é para você fazer aquela oração onde diz: Espírito Santo, eu não aguento mais, eu não suporto, misericórdia, fala comigo, me dá uma direção. Esta pessoa ainda não entendeu o que é ter comunhão com o Espírito Santo, porque quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós cremos que a palavra é a verdade, e nós nos sentimos seguros debaixo da sua mão onipotente. Muitas vezes, quando bate aquele desespero, aquela angústia, aquele terror, é porque está faltando comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer revelar Deus a você, e a palavra de Deus, que é Jesus, o Verbo encarnado. A partir do momento que você desfruta dessa comunhão com o Espírito Santo, eu posso te garantir que a tua vida nunca mais será a mesma. Muitas pessoas, ao longo de quase 30 anos de ministério, teve as suas vidas transformadas por conta do Espírito Santo, por conta da palavra revelada, por conta de uma fé viva. Não basta ser religioso, não basta recitar versículos, não basta decorar. Eu sempre digo que você precisa viver as Escrituras. Nós precisamos andar sobre as páginas da Bíblia todos os dias da nossa vida. Cada vez que o inimigo das nossas almas se levantar, você deve ter um versículo para rebater, como aconteceu com Jesus em Mateus 4 e Lucas 4. Quando o diabo se levanta contra ele para tentá-lo,
ele vai para as Escrituras, ele cita a palavra. Na palavra diz, na palavra está escrito, na palavra diz, na palavra está escrito. Vocês se lembram da referência que Jesus fez? A tua boca fala do que o teu coração está cheio. Você precisa se encher mais da palavra. Você precisa ler mais a Bíblia. Tem muitos que dizem, eu amo a Deus, mas eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Pode ser que você não tenha tido uma vida de prática da leitura, mas isso você desenvolve. Como é que você desenvolve? Lembra que eu falei há pouco da disciplina? Quem não pagar o preço da disciplina vai ter que pagar o preço do arrependimento. Tudo na vida exige disciplina. Você tem que pagar o preço, de graça, mas não é barato. O que vocês acham que Jesus fez durante 30 anos? Se preparou para 3 anos e meio de ministério. A Bíblia diz assim, que Jesus aprendeu a obedecer pelo que muito padeceu. Ou seja, ele era 5% homem e 5% Deus. Aqui, ele não usou dos seus atributos como Deus. Como homem, ele dependeu do Espírito Santo para poder vencer. E nós precisamos entender isso. O Espírito Santo está à disposição da igreja. O Espírito Santo, ele quer tomar conta de cada um de nós, como filhos e filhas de Deus. E nós andamos com o freio de mão puxado. Não é tempo de ser religioso, é tempo de dizer, eu quero tudo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Eu vou comer na casa dos irmãos, às vezes jantar, às vezes almoçar, e os irmãos preparam uma mesa muito bonita, e eu faço questão de saborear de tudo, um pouquinho que seja de tudo. Por quê? Porque eu quero desfrutar, eu quero aproveitar. E assim, quando você chegar lá no céu, você vai dizer assim, por que Deus o Senhor não fez? Por que Deus o Senhor não me abençoou? Eu acreditava, eu tinha fé, eu estava esperando. Deixa eu contar uma ilustração para vocês. Certa vez, um homem, lá atrás, há muito tempo, ele precisava visitar um parente que estava muito doente, quase morrendo. E ele pegou as suas economias e comprou uma passagem, porque naquela época somente a pessoa podia viajar de navio, nem sequer existia avião. Ela pega as suas economias, compra a sua passagem e embarca. O interessante é que quando o navio chega ao destino, o homem estava desembarcando e o capitão olhou para ele, se despedindo de todos, perguntou, o que é que você tem? Percebo que você não está bem. Ele disse, sabe o que foi, capitão? Eu passei a viagem toda no porão do navio. Eu passei comendo pão e bebendo água. E foi muito difícil, eu acho que eu estou desnutrido. Eu acho que eu estou desidratado. Eu acho que estou doente. Aí o capitão disse, meu caro, deixe-me ver a sua passagem. Quando ele olha, ele diz assim, você comprou a passagem mais cara que podia ter comprado. Você tinha uma cabine só para você, com a melhor cama, o melhor travesseiro, o melhor cobertor. Você podia ter comido do bom e do melhor do restaurante, do navio. Você podia ter bebido o que quisesse. Você podia ter desfrutado desta viagem que durou dias, semanas, talvez quase um mês. É isso que está acontecendo com você. Você vai chegar
no céu e vai dizer: por quê? Eu orei, eu não recebi. Tudo já está à disposição da igreja. O preço já foi pago. O sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Jesus conquistou na cruz. Deixa ligado. É direito nosso, É nossa herança. todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. É nossa herança, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos exigirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. do que o que está no mundo. Vocês estão entendendo isso? Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. Só que você não desfruta. Quando é que a pessoa pode desfrutar de uma herança? Depois da sua morte. Preste atenção. Esta pessoa que deixou o testamento é Jesus. Você já parou para analisar o que é o Novo Testamento? O que está preparado para você ali dentro? Então você precisa desenvolver o hábito da leitura, você precisa se disciplinar, você precisa pagar o preço. Você diz: Deus, eu quero amar a tua palavra, porque tem muita gente que diz: eu amo a Deus, mas não ama a palavra. Deus e a sua palavra são um. Eu não posso rejeitar Deus e ler a palavra, eu não posso ler a palavra e rejeitar Deus. Quando eu ligo para você, eu sou a minha voz e eu somos um. A palavra de Deus e Deus são um. Então lembre-se disso. Talvez você esteja passando por essa vida comendo pão seco com água, e você pode desfrutar de uma vida abençoada. Não estou dizendo que você não vai ter privações. A Bíblia diz, Jesus ensinou que neste mundo teremos aflições. Ele nos avisou. Mas tem de bom ânimo. Quem é que tem bom ânimo? É quem está cheio do Espírito Santo. Quem consegue enxergar o milagre por detrás do problema, da dificuldade e da luta. Você precisa enxergar Jesus em toda e qualquer situação. Tem coisa que Ele permite para que você cresça, para que você amadureça, para que você desenvolva esta fé tacanha, medíocre, pequena. Deus, Ele tem te desafiado dia a dia, e quem não entende isso, vai viver o resto da vida os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Você já percebeu que na escola da vida você leva bomba nas mesmas lições, nas mesmas coisas? Por isso que você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai ativar a vida de Deus em você. O Espírito Santo, ele vai jogar luz em tudo aquilo que é nebuloso, em tudo aquilo que está turvo, em tudo aquilo que não está claro. O Espírito Santo, ele vai te dar discernimento, ele vai te levar a toda a verdade. Então você precisa aprender isso. Você pode viver uma vida abençoada. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Só quem tem bom ânimo é aquele que está cheio do Espírito Santo. Porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós vamos vencer. Como eu disse, ele não venceu como Deus, ele venceu como homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se não for assim, ele não pode esperar que vençamos, porque nós não somos Deus ou deuses. Está compreendendo?
Você tem que se levantar no dia de hoje, se agigantar, se empoderar. Sabe por quê? Porque você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você é morada, você é habitação, você é residência do Deus vivo através do Espírito Santo de Deus. E como é que você tem vivido? Tem que ter esta vida de posicionamento, tem que ser determinado, aguerrido, perseverante. Deus vai te honrar nessa fé e nessa busca. Creia sempre no seu milagre. E não existe milagre sem a revelação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai dizer: aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. Tem alguma música aí que fala: aguenta mais um pouco, espera mais um pouco. Tenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Oh! Se você está assim, preste muita atenção para também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo, Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção. Já ouviu aquele ditado que Deus dá o frio de acordo com o cobertor? Ele não vai te dar uma aprovação maior do que aquela que você pode suportar. Já ouviu? É por aí. Você precisa entender que você não está servindo a qualquer Deus. Você está servindo ao Deus poderoso, tremendo, glorioso, magnânimo. Não há outro maior do que Ele. Você está do lado do maior, do mais forte. Você é filho dele, se comporta como filho. Você é filha dela, se comporta como filha. Deus está contando com a gente. E o céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Glória a Deus. Amados, como é bom nós entendermos isso, sabe, da revelação do Espírito, no equilíbrio do Espírito. Nós cremos em vitória, mas nós não pregamos um evangelho triunfalista, porque tem gente que prega assim: olha, está passando por isso, é falta de fé, está passando por isso, é pecado oculto, está passando por isso, é brecha. Queridos, se lembram de Jó? Ele ficou até aborrecido num primeiro momento. Deus testou o coração dele, até a hora que ele orou pelos seus amigos e perdoou os seus amigos, e a sorte dele virou. Deixa eu voltar no testemunho daquele irmão, que ele estava passando por uma dificuldade financeira, quase falindo, e eu disse para ele: olha, antes de você trabalhar, começar o expediente, vai ter comunhão com o Espírito Santo. E eu disse que não era aquela oração derrotista, é para ter comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu acredito que o Senhor preparou tudo o que aconteceu para que eu estivesse aqui. Eis-me aqui, eu quero ouvir tua voz, dá tua direção, estratégias, me mostra, Senhor, o que devo fazer. Mas antes disso,
eu vou te louvar, eu vou te exaltar, eu vou te bendizer. Então não é aquela oração derrotista, onde você chega e fica chorando as suas pitangas, não. É onde você vai engrandecer ao nome do Senhor. Lembra a semana passada, nós lemos a oração de Pedro e de João? E eles saíram da prisão, foram presos a mando do Sinédrio. E quando oravam, o Espírito Santo se moveu naquele lugar, eles foram cheios novamente, começaram a orar em línguas, começaram a orar no Espírito Santo. Então vocês podem voltar lá para aquela leitura e vocês vão ver que não era qualquer oração. Uma oração que agrada a Deus é quando você entra na presença dele e diz assim: o diabo quer roubar de mim a minha fé, mas eu não entrego. O diabo, ele tem se levantado contra mim como nunca antes, mas a minha fé está cada vez mais forte. Deus, eu não choro mais para o diabo, eu choro para ti, quebrantado no meu espírito, porque te amo, te amo, te amo, te amo. E cada dia eu vou te amar mais, porque o objetivo do diabo não é tirar de você um emprego, um relacionamento, um bem material. Não, o objetivo do diabo é de roubar a tua fé, esfriar você espiritualmente. Você precisa do Espírito Santo para ele te mostrar estas coisas, para você dizer assim: agora eu entendo, não vou mais entregar os pontos, não vou mais ser fraco a ponto de me afastar de Deus, voltar para o mundo. Porque tem gente que diz assim: eu estou com muito problema, eu não tenho força para orar. Na hora que você mais precisa de oração, você para de orar. Eu precisei aprender isso. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu orava muito mais, orava o dobro, me colocava brecha. Tem gente que você pede: ora por mim, irmão. Ele mente, ele diz que vai orar, mas não ora. Ele diz que orou, mas não orou. A maior parte dos crentes fazem isso. Poucos são aqueles que honram sua vida e o seu compromisso de oração com Deus, de intercessão. Então, não espere ninguém orar por você, não. Aprenda você a buscar a Deus, a se quebrantar, a se humilhar, a se render. Aprenda o valor que tem o louvor e uma adoração. Pega um toca-CD, pega o seu telefone, pega aí qualquer aparelho, bota lá com louvor e adoração, e fica lá louvando, 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 adorando, cultuando a Deus. Eu te adoro, Senhor. Imagina você adorar a Deus na sua dificuldade. Eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. O diabo fica doido, porque ele pensa que você vai reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar, blasfemar. Mas você está lá dizendo: Deus, eu estou aqui porque eu te amo. Tu és especial para mim, eu não tenho outro Deus além de ti. Tu és mais importante do que a minha família, tu és mais importante do que o trabalho que eu tenho, tu és mais importante do que o meu carro, tu és mais importante do que a cama que eu me deito, do que o travesseiro que eu repouso a minha cabeça. Tu és mais importante do que o ar que eu respiro. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Imagina, você chega para Deus e diz assim: Deus, tu és mais importante que tudo na minha vida. Imagina, Jó perdeu tudo para entender isso. A mulher dele dizia assim:
amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí ele disse: tu falas como uma louca. Ou seja, na altura do campeonato, ela achava que quem era doido era Jó. Jó achava que quem era louca era ela. Ele conseguia ver Deus nesta situação, apesar da sua desgraça, de tudo aquilo que sobreveio sobre a sua vida. Mas ele não negociava a sua fé. Preste atenção. Quem é que vai ser vencedor? É aquele que tem essa comunhão com Deus, esta comunhão com Jesus, esta comunhão com o Espírito Santo. É aquele que vai orar muito em línguas. Este é o objetivo do batismo no Espírito Santo que você recebeu. Não é de, num momento de emoção, orar em línguas na igreja, como a gente vê. Não, é de orar todos os dias em línguas. Todos os dias no Espírito Santo se tranca. Nós já vimos isso na palavra, em Romanos 8, versículo 26. Vamos só reforçar para você entender a importância disso. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a hora que você diz: Deus, eu fui até aqui na minha oração em português, até aqui eu orei com entendimento, mas agora eu vou orar em línguas. Aí você pode permitir que o Espírito Santo leve você para a intercessão. Ele intercede através de você. Quando não, você vai orar para edificação, em línguas para edificação. E eu já dei a diferença a vocês a respeito desses dois tipos de oração. São 5 no total, não é? Primeiro tipo, edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Intercessão é aquele peso intercessório. Intercessão. Quando alguém ora assim perto de mim, eu já sei que é intercessão. Aquela pessoa é intercessora. Com muita facilidade ela entra em intercessão. Mas a oração para edificação é aquela que você começa a hora que quer, termina a hora que quer. E como diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Línguas para edificação não tem interpretação. Ninguém o entende, senão a Deus, porque em espírito ele fala os segredos de Deus, ou fala mistérios. Então é importante você exercitar esse tipo de línguas. Línguas para edificação. E é interessante também o que diz em Judas capítulo 1, versículo 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Eu gosto muito de uma tradução que diz assim: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quer construir uma fé forte, poderosa em Deus? Ora muito em línguas, ora muito no Espírito Santo. Você vai ver que essa preocupação que tira a tua fome, o teu sono, a tua alegria, a tua vontade de viver, vai acabar. Sabe, essa questão muitas vezes financeira, econômica, material, se não é Deus cuidando de nós, amados, como é que vão ficar as coisas? Então é a hora que você vai orar em línguas e despretensiosamente vai colocar tudo nas mãos de Deus e vai confiar nele, porque ele vai cuidar de você, como tem cuidado, como tem feito. Imagina Jesus, em uma das suas pregações, ele dizia assim, acredito que tinha ali muitas pessoas com ele,
Estas pessoas estavam preocupadas, se ocupando por antecipação. O problema ainda não tinha acontecido, mas a pessoa fica: e se eu for mandado embora? E se houver demissão em massa na empresa? E se eu ficar desempregado e não tiver dinheiro para pagar aluguel, água, luz, fazer compra? Eles estavam preocupados. E Jesus disse assim: olha para os pássaros. Eu acredito que naquele momento as pessoas que estavam com ele giraram a sua cabeça e procuraram os pássaros. Ele disse: está vendo? Eles não plantam nem colhem. Quem é que cuida deles, senão Deus? Olha para os lírios do campo. Aí eles viram de novo a cabeça e olham, contemplam a beleza do jardim que estava ali desapercebidamente. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E daqui a pouco eles secam e são jogados no fogo. Ó geração de pouca fé. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua palavra e sua justiça. A justiça de Deus é a sua palavra. Para você conhecer a justiça de Deus, você precisa conhecer a sua palavra. Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Por isso que eu disse que quando você se tranca com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, você pega a palavra para ler, você medita, você confessa, declara, pronuncia, profetiza. É o segredo. Você precisa entender isso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você que não orava, precisa orar, porque se você não orar, a tua vida vai piorar. Se você não aprender a jejuar, a tua vida vai piorar. Se você não buscar Deus na Bíblia, a tendência é de piorar. E olha, eu conheço gente há muito tempo que estão neste ministério há muitos anos. A vida não está como era, a vida está pior, porque a escolha é de cada um. Cada um escolhe aquilo que vai viver. Então, você pode andar com Deus e viver uma vida abençoada por Deus, onde você vai temer ao Senhor, vai honrá-lo e servi-lo com sinceridade, honestidade, transparência e integridade. Está nas tuas mãos. Quer viver de qualquer jeito? Quer viver em pecado? Você não engana Deus, você não me engana como pastor, você se engana a si próprio. É tudo que o diabo quer fazer. Você pensa que ninguém sabe do seu pecado, você pensa que ninguém sabe da sua real situação, mas na verdade o diabo te preparou uma armadilha para você não viva a vida que Deus preparou para você, vida plena, abençoada e feliz. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você não está vivendo essa abundância. Você está vivendo uma vida muitas vezes medíocre, miserável, tacanha, desprezível. Deus quer mudar a tua realidade, está nas tuas mãos. Se tranca com o Espírito, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua palavra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tudo aquilo que você quer que seja acrescentado, é Deus que vai acrescentar. E a gente quer ganhar a vida no nosso braço de carne, na nossa própria força. E nós negligenciamos este princípio espiritual. Não estou falando que você não deva trabalhar. Tem que trabalhar como se tudo dependesse de você, e ter fé como se tudo dependesse de Deus. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença de trabalhar na bênção e trabalhar fora da bênção. Quando a Bíblia diz em Apocalipse: eu conheço
as tuas obras e o teu trabalho. São duas coisas distintas. Obra é aquilo que você faz porque Deus mandou. Você faz na direção do Espírito. É algo que vai produzir resultados. É algo que vai dar frutos. Mas eu conheço o teu trabalho. Significa aquilo que muitas vezes você fez sem Deus, na sua própria força, confiando nas tuas habilidades, nos teus talentos. Você precisa do Espírito Santo. E sabe como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida? Primeiro eu preciso me esvaziar. What time is it? Você precisa se esvaziar de você mesmo. E é um exercício que você precisa fazer hoje. Você precisa se trancar e dizer assim: Deus, eu tentei e não consegui. O máximo que eu alcancei foi até aqui. Eu estou sem forças. Eu preciso da tua graça. Não quero fazer mais nada de acordo com a minha razão. Cuidado com a tua razão, porque a tua razão muitas vezes ela conflita com a sabedoria de Deus. O teu sentimento de justiça própria, você acha que é merecedor, e você começa a cobrar Deus porque Deus não fez como você gostaria que fosse feito. Então é tempo de você se esvaziar de você, de perdoar. Eu conversava esta semana com a Carol e com o Fábio, com alguns irmãos queridos, beijo no coração de vocês, sobre isso, que a pessoa que não perdoa, o Espírito Santo, ele não se manifesta na sua plenitude, na sua totalidade, do jeito que Deus quer, e Jesus, o batizador, do jeito que ele gostaria. Precisa perdoar, limpar o coração, fazer faxina. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Preste atenção. A gente ora e diz assim: Deus, me ensina a perdoar. É simples. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu perdoo não porque a pessoa mereça, mas porque eu preciso. Porque quando eu não perdoo, isso amarra a minha vida. A Bíblia diz que quando o marido briga com a esposa, suas orações não são ouvidas. A aliança não pode ser quebrada. Deve haver perdão e o casal tem que andar em amor. Não existe casal perfeito, mas existe casal feliz. E para isso nós precisamos do Espírito Santo, para que ele nos guie a toda a verdade. E muitas vezes a gente defende a nossa verdade como bandeira. Você vai renunciar às suas verdades e vai começar a declarar as verdades de Deus. Vai morrer para você mesmo, vai crucificar a sua carne. Não espere que outra pessoa faça aquilo que você não fez primeiro. Muitas vezes a gente quer que a pessoa dê aquilo que ela nunca recebeu. Então é tempo, em nome de Jesus, de você buscar essa maturidade no Espírito, se encher do Espírito e receber tudo que Deus tem para você. É tempo de você mudar a tua realidade. Entra ano e sai ano, e a vida de alguns é uma reprise, tal e qual, é uma melancolia, misericórdia. Deus, Ele quer mudar os teus dias. O sol precisa raiar, o sol da esperança. Deus quer mudar a tua realidade. O sol precisa raiar, o sol da justiça. Você não pode continuar vivendo do mesmo jeito, chorando pelos mesmos motivos. Tome uma decisão e Deus vai estar com você, para você passar por este deserto, por esta provação, por esta situação. Deus está falando com você que precisa mudar algumas coisas na sua vida, porque se você não mudar,
tudo vai continuar do mesmo jeito. Vai precisar fechar esta brecha, fechar esta porta, renunciar este pecado de estimação, este pecado secreto, este pecado oculto. E isso amarra a bênção de Deus na tua vida. Não adianta mostrar que é cheio do Espírito Santo e os frutos não serem frutos de bênção. Tem algumas pessoas com quem eu converso, eu digo: irmão, você está fazendo aquilo que eu te pedi, aquilo que eu te recomendei? Estou. Eu disse: me perdoa, irmão, mas você não está. Eu duvido que uma pessoa que ore continue com as mesmas reclamações, os mesmos pesares, os mesmos choramingos. Nós precisamos crescer. Nós não podemos ser mais meninos na fé. Paulo disse: quando eu era criança, eu pensava como criança, sentia como criança, falava como criança, agia como criança, mas agora eu cresci. Você vai ficar dentro de uma igreja o resto da vida, dando mau testemunho, passando vergonha, andando e tropeçando. Chegou uma hora que o Espírito Santo quer te pegar pela mão e quer te levar para viver uma vida espiritual completamente diferente dessa vida que você pensou que era espiritual, mas não era, era uma vida carnal. Não estou falando de frequentar a igreja, estou falando de ser igreja. Eu não estou falando de você dar uma esmola, eu estou falando de você ser um supridor da casa de Deus, uma coluna forte no ministério. Eu não estou falando de se relacionar com um ou com outro, porque alguns têm lá amizade, é o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. Eu estou falando da comunhão com os irmãos, como nós já falamos na sexta-feira, a respeito da condição do estar cheio e o porquê que precisamos observar alguns pilares que nos foi deixado. Depois do Espírito Santo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Ouça a pregação de sexta-feira, para isso complementar aquilo tudo que a gente tem falado, porque caso contrário, você não vai ter temor. E é isso que diz a palavra. E havia temor no coração deles por causa disso. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então existia temor no meio da igreja. Nós precisamos de temor no nosso tempo. Por que algumas pessoas viram as costas para Jesus, abandonam a fé, apostatam? Por quê? Porque não tem temor. Quem tem temor sabe: eu não posso voltar para a velha vida, é um caminho sem volta. Não existe vida a não ser em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não era um caminho, ele era o artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não era uma verdade ou mais uma verdade, artigo definido, ele era a verdade. Eu sou a vida, ele não era uma vida. Tem gente que está buscando vida em todo canto. Você só anestesia a tua alma. Atenção, você só anestesia a sua alma. Vai para a balada, dança, bebe, usa o docinho, fica com um, fica com outra. Você está mascarando algo que está no teu profundo e precisa ser tratado. Permita que o Espírito Santo faça isso. Você precisa de cura interior, cura das memórias, cura das emoções, cura dos traumas emocionais. Você está buscando Deus onde Deus não está. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir, além de uma ressaca, você descobre que está vazio. Existe um oco dentro de você que nada preenche. E assim os teus dias vão passando, e assim tua vida vai passando.
até que vai chegar um dia de prestação de contas, onde você estará diante do grande trono branco. E o que você vai dizer? Eu saí da igreja, eu parei de congregar por causa do fulano, do cicrano e do beltrano. O conselho de Deus é que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E se você está num lugar onde a glória de Deus não está, você tem a obrigação de levar a glória de Deus lá através do teu testemunho. Para de cobrar testemunho dos outros. Para de apontar dedo para todo mundo. Começa você a ser luz, onde aqueles vivam em trevas, sem a revelação do Espírito Santo de Deus. É por isso que tem gente que vive mudando de igreja. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois está acolá, até que perambula tanto, passeia tanto, que chega uma hora que vai para o mundo. E a Bíblia diz que a situação desta pessoa se torna pior do que antes. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos viver deste jeito. Diz que devemos estar firmes em nossa congregação. Se lembra do texto lá em Hebreus, capítulo 10, que fala disso? Não abandone as vossas congregações, como é costume de muitos. É isso. Vocês não podem ser levados por qualquer vento, porque vocês foram comprados por bom preço. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus. Ele deu a sua própria vida por vocês. E agora, nós queremos buscar uma pseudo-vida, um simulacro de vida. Queremos disfarçar, queremos anestesiar a nossa alma, as nossas emoções e os nossos sentimentos. Para de se enganar. Anda firme com Jesus. Anda firme com Ele. Viva para Ele. Dependa do Espírito Santo. Ele vai mudar a tua realidade. Você mais do que ninguém sabe disso. Até agora, você fez exatamente tudo do jeito que queria. Mesmo sendo crente, vivendo numa igreja, mas não passou de frequentador. A partir do momento que você tem uma experiência real com Ele, toda maldição em Cristo Jesus é quebrada, é revogada, é cancelada, e você vai viver uma nova vida em nome de Jesus. Então não temas e não duvide. O problema é que muitos querem levar uma vida cristã na flauta. Irmãos, eu já vivi assim. Eu já fui desse jeito. Eu já fui um crente carnal. E eu tenho muita vergonha de falar disso. Mas hoje, eu tenho essa revelação que eu compartilho com vocês. Eu costumo dizer que hoje eu sou um homem mais abalizado, mais vivido, mais experimentado e mais convertido. O segredo é você se converter dia a dia, e o Espírito Santo vai fazer isso na tua vida. Ele vai dizer: abandona isso porque entristece o Pai, abandona isso porque entristece Jesus, deixa de fazer isso. E quando você começa a andar nessa dimensão, nesta esfera, você começa a viver uma outra realidade, que você nunca experimentou. Preste atenção. Até onde não tem porta, o Senhor abre uma porta só para você passar. Aonde não tem caminho, o Senhor abre um caminho ali, só para você passar. Aonde não existe ponte, Deus coloca uma ponte só para você atravessar. Tem muita coisa que você desconhece no teu coração, no teu espírito, e o Senhor quer se revelar a você hoje. O Senhor quer falar com você hoje. Para de perder o teu tempo sendo um fracassado, um frustrado, um desiludido, um desanimado. Você agora vai começar a profetizar: eu tenho fé, eu tenho a fé que vence o mundo. Preste atenção. Um diploma da fé para você vencer no mundo, mas a Bíblia dá fé para você vencer o mundo. É diferente. Deus quer que você vença o mundo, o sistema. Ele vai à frente.
Ele vai vencer as tuas guerras. Você precisa se posicionar em Deus. Eu acredito que ainda esta semana tem gente que está aí do outro lado, que vai receber uma resposta de Deus. Coisas que estão amarradas durante um bom tempo, talvez anos. Deus está liberando em nome de Jesus. Você que está sentindo que é para você, recebe, agarra essa palavra, traz para o teu coração. Vive uma outra realidade. A realidade espiritual é muito mais real do que a realidade deste mundo físico, onde nós tocamos, apalpamos e pegamos. Deus, Ele quer se revelar a você. Para de dizer que não tem jeito, que é difícil, que é complicado. Já ouviu dizer que as tuas palavras te governam? Pois é, você pode estar orando o tempo todo, abriu a boca e declarou uma palavra de morte, a última confissão cancela a primeira. Tem gente que discorda. Continua fazendo do teu jeito, meu irmão. Eu estou falando de algo que eu já experimentei. Então vigia com aquilo que você fala. Aí eu não consigo, não é para mim, não vai dar. Muitas vezes você revela o seu complexo de inferioridade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Sabe o que significa tudo no grego? Tudo é tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Senão o Senhor, através do seu Espírito, que revela a sua palavra a você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu me fortaleço? Eu vou me trancar, eu vou orar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar muito em línguas. Às vezes eu andava orando em línguas nas ruas, e eu orava baixinho, para ninguém perceber a doideira. Por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para o mundo. Eles não entendem isso, mas eu estava lá. Alguém me cumprimentava do outro lado da rua e dizia: oi Alberto. Eu dizia: oh meu Deus, eu devo estar ficando louco mesmo, eu devo estar ficando doido mesmo. Eu já contei para vocês, eu um dia no ônibus, orando em línguas baixinho, dou uma cochilada. Quando eu abro os olhos no saculejo do ônibus, a pessoa estava olhando para mim, perguntando: está tudo bem com você? Você é estrangeiro? Eu dizia: eu não sou dessa terra, eu sou como peregrino e forasteiro, estou aqui de passagem. Só faltou me perguntar: você é um ET? Hoje é moda, né? Todo mundo quer saber dos ETs. Nós não somos deste mundo, e nós seremos arrebatados, e aqueles que ficarão vão dizer assim: foram abduzidos. É uma realidade, amados. Nós cremos que Jesus voltará a buscar a sua igreja, e nós somos esta igreja. Nós estamos esperando ansiosamente. Maranata, Cristo vem. Aleluia. Então é tempo de mudar. Tudo que você precisa é permitir que o Espírito te encha. Espírito me encha, Espírito me encha, Espírito me encha. Quer que Ele te encha? Para de falar palavrão. Ele não vai colocar um esparadrapo na tua boca. O Espírito Santo não vai costurar a tua boca. É disciplina. Falei hoje. Para de falar palavrão. Para de xingar. Para de praguejar. Para de murmurar. Sabe o que é murmuração? É reclamação, tanto em voz baixa como em voz alta. Para de murmurar. A igreja de Jesus precisa entender estes princípios. Obrigado, Deus, porque a tua palavra funciona. Obrigado, Deus, porque eu vivo a tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é vida. Obrigado, Deus, porque eu estou cheio desta vida. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra me acalma, me consola, me fortalece. Declara a palavra, viva a palavra, deixa ela tomar conta de você. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus.
Aí você está com um problema financeiro e começa a declarar: o meu Deus, segundo as tuas riquezas em glória, como é que diz o versículo? O meu Deus, segundo as tuas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Primeiro, o meu Deus, eu tenho um Deus, eu não estou sozinho à mercê da sorte, abandonado. O meu Deus, eu tenho um Deus que eu posso chamar de meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, graças a Deus, é segundo as suas riquezas e não as minhas riquezas. Ele tem um depósito nas regiões celestiais, onde Ele pode me abençoar com tudo aquilo que eu preciso em nome de Jesus. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades, cada uma das minhas necessidades, grandes ou pequenas. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Desenvolva esta comunhão com o Espírito Santo. Aprenda isso que nós temos falado aqui todos os dias. Nós estamos vivendo um tempo de despertamento. Não adianta você ficar alienado por conta das notícias, de tudo aquilo que temos vivenciado. Olha só, eu me lembro uma vez que eu fui para um seminário. Cheguei no aeroporto e estava chovendo demais, estava chovendo muito. Eu falei: misericórdia, será que eles vão adiar o voo? Ou nós vamos ter que embarcar assim mesmo? Aí, embarcamos, e o avião, naquela tempestade, foi subindo, 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 até que lá em cima não tinha mais chuva, o sol brilhava, e o avião andava por sobre a chuva, em cima das nuvens. Você está entendendo? Você está aqui embaixo, você está aqui sofrendo por ação da chuva, raios, relâmpagos, trovões. Você tem que subir, você tem que ir acima dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas lutas. Você só vai entender isso através do Espírito Santo. Entendeu que você só consegue vencer esta guerra através do Espírito Santo? Os problemas, as dificuldades, as lutas, os aborrecimentos cotidianos que você tem tido, as crises em família, com o marido, com a esposa, com filhos. Para de amaldiçoar seu filho. Olha, o seu primo é melhor do que você, o teu vizinho é melhor do que você, o vizinho é melhor do que você. Para, nunca compare. Tenha sempre uma palavra profética para entregar para o teu filho. Libere uma palavra profética. Eu me lembro de um camarada que ele estava no mundo, cabeludão, jaquetão, largado, todo tatuado, com piercing. Não estou falando aqui nem da chaqueta, nem da tatuagem, nem do piercing. Eu estou falando da condição deste rapaz. Largadão, largadão de tudo, bebia todas, se drogava demais, briguento. E a mãe dele sempre chamava ele de Moisés. Ele dizia: mãe, fica entre nós que meu nome não é Moisés, a senhora sabe disso. E a mãe sempre chamando ele de Moisés. Ô mãe, estou ficando encanado, acho que a senhora está com algum problema de cabeça, porque meu nome não é Moisés. Ô mãe, Moisés não é o meu nome de batismo. Ô mãe, estou ficando irritado com essa história de Moisés. Agora a senhora me chama pelo nome, eu nem atendo mais, só atendo quando a senhora chama eu de Moisés. Um dia, esse camarada foi pego, levado para as quebradas, e ali
iam matá-lo. Ajoelhado, ele disse: eu oro agora pelo Deus da minha mãe, que se o Senhor me livrar dessa, eu vou agora ser da igreja, eu vou seguir esse Jesus. E puxaram o gatilho, e aquela bala picotou, e ele não morreu, e disseram: vai embora daqui, e se aprontar de novo, a gente mata. Ele chegou em casa desesperado. A mãe dele naquela hora estava de joelhos e com mãos levantadas, adorando a Deus, porque o Espírito Santo tinha dito para ela que naquele momento Deus estava salvando a vida do seu filho. Ela estava glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Isso é coisa do Espírito Santo, amados. Aí ele ajoelhou do lado da mãe e começou a chorar, e abraçado com ela, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quebra protocolos. O Espírito Santo, ele não faz aquilo segundo a nossa formalidade. O Espírito Santo, antes de tudo, é batismo de amor. E aquele rapaz largadão, que vivia na bebida, nas drogas, no mundo, abraça sua mãe e chora. E ela diz: meu filho, a partir de hoje você tem a unção de Moisés na sua vida. Você vai ser um libertador, e você vai pregar para estas pessoas que você conhece, que estão nesta vida, sobre Jesus. O Jesus que cuidou de você, te protegeu, te livrou da morte. Ele cortou o cabelo, deu um tapa no visu. Gente, isso é aparência. Ele podia até continuar cabeludão, é ou não é? Tem gente que, não, é cabeludão, esse não tem Jesus. Ele às vezes tem mais Jesus do que você, viu? Não, isso aí tem tatuagem, isso aí não é de Deus não. Pois é, a gente olha por fora. Lembra de Samuel? Samuel, você vai ungir o próximo rei de Israel, mas não olhe para a aparência, olha para o coração, porque Deus vê o coração. Mas você tem piercing. Para você ser de Deus, você vai ter que tirar essa argola do nariz. Preste atenção. Quem faz tudo na vida de alguém é o Espírito Santo. Você não pode forçar nada, porque depois a pessoa entra em crise, ela faz pior. Tem um monte de crente, né, que se afasta da igreja, aí tatua. Um monte de crente que sai da igreja: não, agora eu vou botar piercing. Se bem que hoje pode frequentar uma outra igreja, tem igreja que é liberado, é ou não é? Pode tatuar, pode botar piercing. O problema não está no piercing, não está na tatuagem, o problema está no nosso coração. A transformação vem de dentro para fora. Às vezes a gente, no ato de protesto, a gente quer mostrar com a nossa rebeldia, nos impor, nos colocar, reivindicar alguma coisa, mostrar para a sociedade que nós somos igual a eles. Preste atenção, você não é igual a todo mundo, você é diferente, você tem um Espírito Santo, e a tua marca está no teu coração, e está no teu espírito. Ele me ama, Ele me Imagina só você começar o seu dia: Espírito Santo, eu devo comprar isso? Porque você compra muita coisa que não precisa, depois você não consegue pagar, vem pedir oração na igreja. Espírito Santo, esse carro é um bom negócio. Espírito Santo, esta casa que eu estou para comprar é um bom negócio. Espírito Santo, tu sabes de coisas que eu não sei. Esta pessoa é uma boa amizade para mim, posso trazê-la para o meu círculo de amizade?
Espírito Santo, eu devo fazer isso? Dependa do Espírito Santo para tudo, porque a igreja é independente do Espírito Santo de Deus. Me responda, você pergunta para o Espírito Santo? Ou se você pergunta, você espera a resposta? Não. Tem gente que chega para mim e diz assim: pastor, estou orando com essa moça para a gente namorar, a gente vai entrar em oração. Na semana seguinte, o camarada já chega e diz assim: pastor, o Espírito Santo confirmou, é ela mesmo, vou namorar com ela. Eu disse: já confirmou? Já. Quem sou eu como pastor para discordar do Espírito Santo? Daqui a pouco lá na frente dá tudo errado. Frustração, decepção, desilusão, adultério, infidelidade, prostituição. Mas não foi Deus que deu o seu aval através do Espírito Santo? Não, não foi. Queridos, muita coisa na vida da gente exige um tempo a mais de busca, de oração e de intercessão. Você não pode ter uma vida dúbia. Já está fazendo tudo errado, vai pedir direção para quê? Já está completamente fora do caminho, vai pedir oração para quê? Você tem que vigiar. E olha o que diz a Bíblia: vigiai e orai. Não dá para vigiar sem oração, e não tem oração sem vigiar. Tem que vigiar. A carne não quer esperar. A carne já quer ir para o choque. A carne já quer ir para o abate. A carne já quer ir para o pecado. Às vezes o namoro para você é mais maldição do que bênção. Não consegue cultuar presencialmente, imagine virtualmente pela internet. Quantos irmãos amados e queridos precisam desta experiência com o Espírito Santo? Precisam se entregar para o Espírito Santo, precisam pedir e principalmente entregar as suas vidas para que o Espírito Santo possa transformá-las. Deus quer fazer um milagre na tua vida, um milagre na sua forma de ser, agir, sentir, falar. As pessoas que convivem com você verão o seu testemunho. Corre, caia, xalamanaçu. Oh, reramanala, xahanaya, chore, candetoste. Oh, rerabalavaçu. Ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio. Mais, mais, mais. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, eu quero que você feche os seus olhos, reverentemente. Se você não entregou a sua vida a Jesus, diga: eu te entrego a minha vida, Jesus. Eu te recebo como meu único Senhor, suficiente Salvador. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Agora você que já é cristão, já é crente, evangélico, filho, filha de Deus, o que você está esperando? Você deve ter este apetite insaciável, esta sede e esta fome. Eu quero mais de Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Oh! Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você agora. Deus, eu quero orar por esta pessoa
que está se consertando hoje, está voltando para os seus caminhos. Eu estou orando com esta pessoa que está ajoelhada, com a mão no coração, chorando. Eu estou orando com esta pessoa que está no carro agora. Eu estou orando com esta pessoa que está com a sua família. Eu estou orando com esta pessoa que está em algum lugar, cultuando conosco pela internet. Eu não sei onde ela está, mas tu sabes da sua real condição. Senhor, fala hoje com pessoas vazias, pessoas tristes, pessoas infelizes. Fala hoje com pessoas amarguradas. Que o teu Espírito Santo possa remover todo o trauma, todo o complexo, todo o tormento. Que o teu Espírito Santo possa arrancar toda semente maligna que o diabo plantou nesse coração. Em nome de Jesus, eu quero apresentar a ti essa pessoa que está vivendo no desespero por conta dos últimos acontecimentos, com medo desta pandemia. Em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que está passando por necessidade, carência, precisão. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que quer sair do vício do álcool, do cigarro, das drogas. Eu quero, Senhor, orar com esta pessoa que não é fiel, para que ela seja, a partir de hoje, fiel ao seu cônjuge, fiel no seu relacionamento. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que tem uma vida dúbia, uma vida torta, uma vida de pecado. Eu quero orar por esta pessoa que está escravizada, esta pessoa que tem um sentimento de injustiça muito grande no seu coração, esta pessoa que não sabe o porquê que tudo isso lhe aconteceu, não vive a vida que gostaria, e nem com quem gostaria. O Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que cura. Eu quero te apresentar, Pai, essa pessoa do outro lado, que não tem paz, que não tem alegria, que não tem vida, esta pessoa que não tem amigos, esta pessoa que está caminhando rumo ao abismo, esta pessoa, Senhor, que se não mudar de pensamento, de comportamento, de conduta, vai sofrer muito mais. Livra, Senhor, esta pessoa que é seu filho, esta pessoa que é sua filha, esta pessoa que morreu espiritualmente, esta pessoa que está fria, esta pessoa que está morna. Em nome de Jesus, Deus, olha para esta pessoa que precisa hoje, não amanhã, hoje, de um milagre. E o milagre só o Senhor pode dar, só o Senhor pode fazer. E eu quero interceder por ela agora, Pai, não em português, não com o meu entendimento, mas pelo teu Espírito Santo. Oh, Rimanaia, Xerecandalabaçu, oh, Rimanache, que canta la manaia, sim. Oh, Rinaia, Xecandaita, Malanase, oh, Rire, Candalabaia, Surrenaste, Candeito, Simanare, Caia, oh, Rire, Candeito, Renaia, Xarabalana, Sequendere, Malabasu, oh, Rige, Candeito, Ramalaste, oh, Rire, oh, Rimaraneha, oh, Rike Candalaste, oh,
Deus, enche-me, Deus, enche-me. Oh, ribalamanaste, shikandalamanaya, sikandalamanaste. Oh, rimanaya, share, manai kandaste, rikaya, halabastu. Oh, remanashi, que canta lavaste, remanaya, shá. Você é amado, você é amada. Jesus morreu por você. Entrega sua vida de verdade para Ele. Ele te conhece. Ele sabe quem é você quando ninguém está vendo, quando ninguém está te olhando. Não tenha uma vida de duplicidade, uma vida dúbia. Permita que Ele conserte o que não tem conserto. Permita que Ele faça o que você já tentou e não conseguiu. Oh, rimanaste, oh, rebaixa, candarabalabassa, oh, rimanache, candarabalabasta, oh, rimanache, candeito, olamonoso, oh, rique, camalabassa, oh, remalabasso, remareande e toste. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, rirabashi candeito haramanalasa. Deus é fiel. Queridos, nós precisamos ficar por aqui. Eu gostaria de pedir a você para que faça esta semana a sua oferta de amor. Filhos e filhas na fé da Igreja da Fé Cristã. Não estou pedindo para quem não tem esta revelação no seu coração. Eu estou falando com você, que foi chamado, escolhido, eleito, ungido. E é você que cuida desta igreja e deste ministério. Que Deus possa abençoar você e que esta semente que você planta neste tempo profético possa ser a semente do milagre. Que Deus possa te honrar. Você pode entregar na administração, na secretaria do nosso ministério durante o horário comercial, ou você pode fazer seu depósito bancário ou transferência e mandar para nós o comprovante. Amamos você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é aniversário da Giovana, filha da Janete e do Valmor. Glória a Deus, parabéns. Que Deus te abençoe muito, viu, Giovana? Você é muito querida, muito amada, muito especial para nós e para Jesus também. Que Deus possa te abençoar. Depois a gente comemora esse aniversário. Parabéns para você e um beijo grande para toda a sua família. Diga. Aniversário da Natália. Aniversário da Natália, filha da Marisa, né? Parabéns, Natália. Foi do Emir esses dias. Glória a Deus. Deus abençoe demais vocês todos. Eu quero orar por aqueles que enviaram os seus pedidos de oração. Pai, eu quero orar agora, interceder por cada um dos irmãos e das irmãs que nesta live enviaram, postaram o seu pedido de oração. O Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe daquilo que eles precisam, e eu quero interceder por eles agora e pedir que a tua graça possa atendê-los, que o Senhor possa visitá-los. Em nome de Jesus eu creio no teu milagre na vida destes irmãos e na vida destas irmãs, seja financeiro, econômico, material, seja físico, uma doença, uma enfermidade, seja qualquer questão. Livra-os, Pai, de toda perseguição, injustiça, ameaça, levante. Obrigado, Deus, porque Tu sempre nos ouves. Amém, Jesus. Amém. Uma semana de vitória, debaixo desta graça. E lembre-se, ore muito no Espírito Santo. Deus abençoe.